Ah, nossa, que fácil. Acho que isso que é empreendedorismo. O empreendedorismo, em sua realidade, não é bem assim. Sabemos que o empreendedorismo é feito de suor, esforço, muita dedicação e estudo. Sem isso, não seria feito só apenas por sorte ou por mera coincidência. Boa noite, pessoal. Estou aqui para entrevistar o Daniel. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Dono da padaria Café Doce, aqui em Itanhaém. Queria fazer umas perguntas, a da mais clássica que temos. Onde tudo começou? Bom, primeiro me apresentando, né? Meu nome é Daniel, eu sou administrador de empresas e trabalhei muito com consultoria para outras empresas, para outros estabelecimentos, não só de alimentação, mas em geral, empreendimentos em geral. E tudo começa com a tentativa ou até com uma oportunidade que a gente tem na vida, né? O empreendedorismo, ele depende de uma junção de fatores para que tudo dê certo em determinado momento. Então, começa com a captação ou com a necessidade de gerar mais lucro, de ter uma renda maior e também de realizar um negócio, de ter uma possibilidade de trabalhar próximo da família, uma disponibilidade de tempo. Então, tudo isso envolve a vontade de empreender. Meu nome é Gabriel. Eu vou entrevistar o empreendedor Daniel agora. Eu vou fazer a segunda pergunta, que é se foi algo planejado ou foi mais improviso. Oi, Gabriel. Deixa eu te falar. O empreendedorismo, como eu disse na primeira parte, ele é uma junção de vários fatores. É a vontade da pessoa de ter um negócio próprio, é a vontade de ter uma renda diferenciada, é a vontade de ter uma liberdade, às vezes, de tempo, de estar perto da família. Então, quando você diz improvisos, acaba soando de maneira pejorativa. E assim, não foi só uma questão de vontade, mas foi uma junção de fatores, como assim, a oportunidade do ponto comercial, que muitas vezes você tem uma ideia, mas os pontos comerciais estão ocupados e você não consegue alugar ou você não consegue ter uma disponibilidade daquele local que você quer. Às vezes o produto que você quer vender já tem um concorrente muito forte. Então tudo isso vai se alinhando para que em determinado momento você possa tomar atitude e começar no seu negócio. No nosso caso aqui, a disponibilidade do ponto comercial, a questão do capital para investir também foi importante, que quando tudo começou, quando nós montamos o empreendimento, foi fruto dessa junção de fatores, de ter o capital disponível, de ter o ponto comercial disponível, de ter experiência com relação ao produto e, além de tudo, ter a vontade, né, o sonho aí de iniciar esse empreendimento que hoje a gente dá o nome aí de Padaria Café Doce. Daniel, qual que foi o maior desafio que você teve no começo de tudo? Conseguir enumerar, assim, o maior desafio é complicado, porque são vários pontos que desafiam a gente todo dia. Acredito que o primeiro deles é fazer a primeira venda, ou mesmo chegar no primeira meta de faturamento que você estabeleceu lá quando você fez as contas, ou quando você chegou a um valor aí de faturamento diário ou mensal. Esse eu acredito que seja um desafio importante. O segundo desafio é com relação à qualidade, conseguir oferecer aquele produto que você imaginou, que você pensou, que você testou. Então, esse é um desafio também importante. E o outro desafio mais importante, se você for levar em consideração informações que a gente tem aí do Sebrae, ou da Fiesp, ou de órgãos que tratam desse assunto, um dos desafios é passar o primeiro ano, né? Então, quase que 80% aí das empresas acabam fechando no primeiro ano, e isso acaba sendo uma prerrogativa para novas empresas, que a gente conseguiu transpor
Sem contar que nessa época, para nós, no nosso primeiro ano, ainda nós enfrentamos a pandemia, no primeiro e no segundo ano de empresa, e pensando aí nesse acúmulo ou nessa junção de vários desafios, talvez a pandemia tenha sido o que mais se destacou porque não depende da gente ou porque foi algo que a gente não tinha planejado, né? Então, não só para nós, mas talvez para o país aí ou para o mundo inteiro, foi um período de bastante incerteza e que a gente conseguiu passar aí, graças a Deus, com bastante trabalho e muita desenvoltura, assim, no sentido de fazer novos produtos, de buscar novos clientes e até novas formas de entregar esse produto, novas formas de oferecer esse produto. Então, talvez de todos os desafios que nós tivemos, a questão da pandemia pode ter um destaque especial. Então, Daniel, qual seria uma dica assim que você daria para um novo empreendedor, quem está começando agora? Bom, é difícil a gente colocar aí uma dica, né? Se comprometer com isso, mas eu acredito que hoje a gente tenha muito acesso à informação de maneira até gratuita. No próprio site do Sebrae mesmo, você tem lá acesso aos cursos como Aprendendo a Empreender, que fala sobre a precificação de produtos, relacionado a marketing e posicionamento de produto no mercado, com relação às questões fiscais e jurídicas, para você poder aí não ultrapassar, né, a questão da legalidade, cometer alguma infração. Então, eu acredito que o conhecimento, o estudo, é uma dica importante para que você não comece para depois ter que parar e ir atrás dessas informações depois de ter cometido um erro. Então, eu acredito que muito trabalho, muita dedicação, né? É importante conhecer do produto que você vai trabalhar, conhecer do negócio que você vai prestar um serviço, talvez, ou do produto que você vai fabricar, o produto que você vai fornecer, isso é importante e bastante resiliência, né? Não desmerecer, ou melhor, né? Não esmorecer nos dias ruins, porque vão ter dias bons, vão ter dias médios, vão ter dias ruins. Então, manter ali o planejamento e manter o barco no rumo certo. E aí, no final das contas, a gente consegue atingir os objetivos aí. Deixar também um abraço para vocês, né? Obrigado aí pela colaboração de vocês aí com conhecimento para outras pessoas e dizer que é isso. O primeiro passo é esse, entender sobre o empreendedorismo para depois se arriscar. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Daniel. Boa noite.